geração em geração. Vocês estão com o coração abertos para tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite? Tava com saudade, gente. Todo mundo sempre me vê, mas eu estava com saudade de compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. O Senhor sempre compartilha antes com quem prega, para depois externar isso para a igreja local. E eu tenho certeza que uma convicção que o Senhor colocou no meu coração é que se você veio aqui nessa noite achando que você veio para mais um encontro social, você veio no lugar errado. Você não veio aqui porque alguém te convidou. Você não veio aqui porque você achou legal ou highlight. Mas você veio aqui porque o Senhor marcou essa data para falar ao seu coração, ao meu coração. Você que está nos assistindo de casa, o Senhor marcou este momento na onde você está para falar ao nosso coração. E eu não sei vocês, mas eu tenho fome e sede por tudo aquilo que o Senhor tem feito no Brasil. Eu tenho fome e sede por tudo aquilo que o Senhor tem feito no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho fome e sede por tudo aquilo que o Senhor tem feito em Sorocaba, Itu, Votorantim. E algo que talvez vocês já ouviram ao compartilhar aqui é que toda oportunidade que eu tenho de ministrar a palavra, uma convicção que uma vez o Senhor colocou, é que quando eu compartilho a palavra com alguém, eu não estou ministrando para números, eu não estou ministrando para pessoas, mas eu estou ministrando para pessoas que vão transformar as realidades por onde passar. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui já recebeu uma palavra do Senhor dizendo que você vai ser X, Y, Z? Alguém aqui já recebeu? Levanta a mão. Uma profecia mesmo. Alguém já recebeu? Levanta a mão. Poucas pessoas. Gente, na Bíblia tem várias também, tá bom? Se vocês quiserem receber uma lá, tá na Bíblia. Mas se alguém já recebeu uma palavra do Senhor, onde o Senhor fala, olha, você vai ser usado na medicina, você vai ser usado na área da engenharia, você vai ser usado como missionário. Deixa eu te falar, Deus, Ele fala, mas nos olhos dele, Ele já está vendo o que você vai ser. Você só não tem um título humano ainda. Você só não tem um reconhecimento humano. E cara, quando eu compartilho a palavra, eu não estou compartilhando para meros jovens, meros homens e mulheres. Eu estou compartilhando com futuros pregadores, futuros missionários que vão tocar a nação, amém? Então entenda que a partir desse momento você tem a responsabilidade de receber a palavra do Senhor, absorver e compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nós. Então se você tem aí um caderno, um bloco de notas, você que está nos assistindo, anota, cara. Porque eu tô cansado de ver gente receber boas palavras, falar uau e quando sai esquece tudo. É igual quando você vai entregar uma palavra de Deus para alguém, a pessoa começa a chorar e não escuta nada do que você fala. Deus vai entregar a revelação da sua vida e a pessoa tá chorando. Daí a pessoa pergunta, o que Deus usou o irmão ou a irmã para falar? Eu não lembro, eu tava chorando. Anota. Amém? Eu quero ser breve. Eu sempre falo isso e falo muito, né? Eu quero compartilhar algumas verdades que o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu confesso que muito daquilo que eu vou compartilhar também é uma continuação daquilo que o Márcio ministrou no último Revolução do Reino há 2 semanas atrás. E algo que nós precisamos entender nos dias de hoje é que no reino de Deus, no reino dos céus, a quantidade que você queima, a quantidade em que você é usado, não muda nada. Porque para o reino de Deus, o que é importante é por quanto tempo você permanece queimando, por quanto tempo você permanece fluindo. Então, cara, muitas vezes a gente se sente a pessoa mais usada por Deus, ou olha para alguém e fala, uau, quão usado por Deus é aquela pessoa, quão intensa é aquela pessoa, quão sensível é aquela pessoa. É a boca de Deus quando ela abre. Quando você olha para alguém na adoração e você vê aquela pessoa entregando literalmente cada gota de suor na adoração, e você fala, uau, isso é incrível. Mas deixa eu te falar a primeira verdade nessa noite. Para o reino de Deus isso não faz diferença. Você precisa sim ofertar o seu melhor, mas para o reino de Deus o que importa
é por quanto tempo você permanece queimando, e não a intensidade. O Senhor, Ele quer nos chamar para vivermos uma responsabilidade no reino de Deus. Porque vir aqui fazer um culto é muito simples, mas eu quero ver na segunda-feira você viver isso lá dentro da sua escola, lá dentro da sua casa, lá dentro da sua faculdade. Meu amigo, entregar profecia para crente é mais fácil. Eu quero ver você ser usado por Deus no seu ambiente de trabalho. Meu irmão, orar por quem está chorando é muito fácil. Orar por gente emocionada é muito fácil. Eu quero ver você chegar para alguém que tem o coração mais duro e com ousadia declarar uma palavra de Deus para essa pessoa dentro da sua casa, muitas vezes, dentro do seu trabalho, muitas vezes. E talvez eu vou ser um pouco repetitivo, mas é preciso. A quantidade que você é usado por Deus não importa. A gente quer entender por quanto tempo você será usado por Deus. Ser usado por Deus só hoje, meu irmão, isso aí qualquer um pode ser aqui. Mas será que você vai ser usado por Deus hoje, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Em Êxodo 3 tem uma história muito interessante. Moisés estava no pasto, todo mundo aqui já deve conhecer, e de repente uma sarça começa a queimar. O pessoal fala que era comum sarça queimar naquela época, que era muito quente. Só que interessante que quando você vai ler em Êxodo capítulo 3 e no verso 3, Moisés avista a sarça, era uma árvore em chamas, porém ele fala, interessante, ela não se consome. O que chama a atenção de Moisés não é a sarça pegando fogo, e sim é que ela não estava sendo consumida. Ela permanecia queimando, permanecia queimando, permanecia queimando, e ela não era consumida. Eu acredito que a primeira verdade que o Senhor quer compartilhar para cada um de nós é que quando as pessoas olharem para nós, eles não achem interessante apenas nos ver queimando, mas sim o fato de nós não nos apagarmos com o tempo. Que quando as pessoas olhem para o Mateus e falem, uau, como o Mateus é usado por Deus. Não, meu irmão, você quer saber? Olha para mim daqui 15 anos, daqui 20 anos. Se eu continuar assim daqui 20 anos, aí é outros 500. E o desejo do Senhor para cada um de nós, para o Brasil, para o estado de São Paulo, não é um avivamento ativista, aonde todo mundo fala e eu reproduzo, mas é um avivamento a longo prazo, aonde gerem mudanças na sociedade. Meu irmão, já vai estar indo para 2 anos que no Descende todo mundo levantou o tênis se comprometendo em transformar a nação. 2 anos depois, o que você tem feito pela nação? Meu irmão, no Descende muitos se comprometeram em adotar crianças. Você jovem que é casado, cadê você procurando os processos para adotar a primeira criança? Somente ser usado aqui é muito fácil. O Senhor quer saber se você será usado até o seu último dia de vida, ou até que Ele venha. Vocês já estão recebendo a palavra do Senhor essa noite? Então amém, gente, não vou forçar a barra com vocês, tá bom? Você pode externar da forma que você quiser, quando o Senhor compartilhar uma verdade no seu coração. Então a gente entende que só permanece queimando quem entende que é sua responsabilidade permanecer queimando. Eu lembro que no último Revolução o Márcio ministrou sobre aquilo que você fez já foi, é cinza. Quem estava aqui no último Revolução? Levanta a mão. Já foi, é cinza. Uau, eu fiz 1 mês de jejum. Irmão, já foi, é cinza. A gente quer mais 1 mês, Deus quer mais 1 mês agora. A lenha sobre o altar deve permanecer acesa. O altar deve permanecer com fogo. E é sua obrigação todos os dias pela manhã manter a senha acesa.
é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Não se mova por achismo. Não se mova porque eu sinto. Eu sinto do Senhor que eu devo buscá-lo um pouco mais. Isso é sua obrigação e responsabilidade. Eu sinto que eu devo evangelizar. Irmão, é sua responsabilidade pregar o evangelho, compartilhar o evangelho do reino. Só permanece em chamas, só permanece queimando quem entende que é sua responsabilidade todas as manhãs manter o altar aceso. E aí eu começo a entrar naquilo que o Senhor compartilhou no meu coração, que é um pouco sobre responsabilidade, um pouco sobre discernimento. Entenda que o reino de Deus não é um reino dos imaturos. O reino de Deus não é um reino dos infantis. O reino de Deus não é um reino daqueles que têm uma mentalidade infantil. O reino de Deus é um reino de maduros. O reino de Deus é um reino de homens e mulheres compromissadas com a palavra de Deus. Não existe espaço no reino de Deus para infantilidade. E eu não estou falando, mas Mateus, eu sou meio assim, meio infantil. Eu não estou dizendo disso. Eu digo infantilidade para buscar a Deus, infantilidade para se desenvolver nas coisas espirituais e ministeriais. O reino de Deus é um reino de maduros. Olha que interessante. A palavra responsável, do latim significa respondere. É a origem da palavra responsável. Do latim respondere, que significa dar resposta ao que foi dito. Então responsável significa dar resposta ao que foi dito. Também tem outra tradução que vai dizer ser responsável por um ato ou ação seu ou de um terceiro. E o reino de Deus é um reino dos responsáveis, que dão respostas ao que foi dito. Então quando Jesus disse, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, você não se move achando, será que eu devo ir? Será que eu devo falar? Eu estou vendo alguém enfermo, será que eu devo orar por cura? Olha, eu estou vendo alguém passando por uma dificuldade, está com depressão, será que eu devo orar por essa pessoa? O reino de Deus é um reino dos responsáveis, que nada mais é do que dar resposta ao que foi dito. Quem está recebendo a palavra? E o Senhor quer nos levar para um novo nível de maturidade nessa noite, porque a gente está muito no achismo, muito no cientismo, e nem existe essa palavra. Eu sinto, eu acho, e não é errado, cara. A questão é que existem verdades na Bíblia que você não deve sentir, você deve executar com clareza. Existem verdades no Evangelho que não é sentir, é ir lá e fazer. É ir por todo mundo, eu vou. Mas eu não tenho dinheiro para ir para a África, Mateus. Poxa, cara, pelo amor de Deus, no Guaíba, Paineiras, Laranjeiras, Vitória Régia, Jardim Eucalipto, Campo Lim, não precisa nem ser na Zona Norte, é porque eu morava lá, tá, gente? Não precisa nem ser na Zona Norte. Zona Norte, Sul, Leste, Oeste. Tem pessoas precisando da sua responsabilidade do reino de Deus, que é o quê? Agir, dar resposta ao que foi dito. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Glória a Deus. Difícil dar glória a Deus, né, irmão? Difícil. Mateus capítulo 17, no versículo 14, eu vou ler rapidamente. Anotem, depois vocês leem. Mateus capítulo 17, versículo 14, vai dizer assim, ó: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água.
Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha isso. Ele levou o filho dele para os discípulos de Jesus, e o próprio homem fala: olha, eu levei para os discípulos, mas eles não conseguiram curar meu filho. E Jesus responde: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. E Jesus repreendeu este demônio, e ele saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Os próprios discípulos que andavam com Jesus não tiveram a responsabilidade de dar resposta ao que foi dito e orar por aquele menino. Foi obrigado Jesus ir lá, repreender aquele demônio, aquele garoto ser curado. A gente precisa ser uma geração que se compromete com as verdades do reino de Deus. A gente precisa ser uma geração, e quando eu digo geração, não estou dizendo os jovens apenas, estou dizendo todos que estão ouvindo. Precisamos nos comprometer mais com as verdades do reino de Deus nesses dias. Precisamos ler mais a Bíblia e se comprometer mais com aquilo que a Bíblia nos impulsiona e nos empodera para fazer. Sabe, meu irmão, só o seu suor no reino de Deus não basta, tem que ter seu coração também. Eu acho que foi o pastor Anderson que falou isso. Sabe, meu irmão, só a sua energia no reino de Deus não basta. Se o seu coração não estiver envolvido, não adianta. Tem que ter comprometimento. Sabe, meu irmão, só o seu suor e o seu sangue no reino de Deus não resolve. Tem que ter o seu coração responsável nele. Porque senão, muitas vezes nós iremos nos tornar evangélicos ativistas. Evangélicos ativistas. Tem uma nova categoria aí que falam que já existe evangélicos não praticantes, igual os católicos. Já imaginou o que é um evangélico não praticante? O que é? Essa é a noite onde o Senhor quer nos acordar para isso. Então a gente entende que no reino de Deus existe a necessidade de uma responsabilidade, existe uma necessidade de uma maturidade, de um amadurecimento. Nós precisamos entender isso, e o tempo é curto, os dias estão cada vez mais curtos. Não existe tempo para continuar engatinhando como uma criança, não existe tempo para continuar fazendo muitas vezes coisas que não são relevantes no reino de Deus. Se o reino de Deus é um reino de maturidade, de responsabilidade, então o que não é um reino de Deus? É um reino infantilizado. Você consegue imaginar um reino onde quando você entra lá dentro, você vê um monte de crianças? Reino dos céus é um reino de maturidade. Só que é necessário nesses dias discernimento para entender que os tempos estão se findando. É necessário discernimento, cara. Ou você acha que só vir aqui adorar e ir para casa tá ótimo? É necessário entrar no seu quarto e começar a falar: Senhor, eu preciso de discernimento para entender o que eu preciso mudar, aonde eu preciso estar. É necessário você começar a buscar Deus em oração e falar: Senhor, aonde o Senhor quer que eu pise? Eu quero estar lá. Ou, Senhor, aonde o Senhor quer que eu saia? Porque eu quero sair. Eu não quero estar aonde o Senhor não quer que eu esteja, mas eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Mateus capítulo 11, verso 12, vai dizer bem assim: desde os dias de João Batista e até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se usam de força se apoderam dele. Quem já ouviu essa palavra? São poucos. O jovenzinho ali já viu. Tem uma tradução que vai dizer assim: que desde os dias de João Batista e até agora, o reino dos céus é tomado por violência,
e os que usam de violência se apoderam dele. Aí eu faço a pergunta para você: você acha que o reino de Deus é um reino para quem não tem força? E por favor, não me entendam errado, mas o reino de Deus nada mais é do que aqueles que se posicionam, do que aqueles que buscam, do que aqueles que procuram, do que aqueles que insistem um pouco mais. Ou você acha que é simples? Ó Senhor, venha sobre mim, reino de Deus, venha sobre mim, e acabou? Você acha que o seu cristianismo, o reino de Deus, ele é limitado apenas a um arrepio? Apenas a um coração formigando, queimando? O reino de Deus, ele é disponível para aqueles que cavam um pouco mais, para aqueles que se utilizam um pouco mais da força. Como diz em uma das traduções, aqueles que utilizam de violência, que buscam violentamente o reino de Deus. O reino de Deus é daqueles que buscam com intensidade. Precisa ter seu coração, só o seu suor não basta. Precisa ter o seu sangue, mas também precisa ter o seu coração responsável nisso. O Senhor tem buscado uma geração que é responsável em dar respostas ao que foi dito. E eu faço uma pergunta: qual é a resposta que você tem dado ao que foi dito a cada um de nós? Qual é a resposta que você tem dado ao que foi dito para você? Qual é a resposta? E eu te dou 5 segundos para você refletir. Você tem dado qual resposta? O que você tem feito? Qual foi a resposta que você deu ao que foi dito? Talvez o seu silêncio, eu sei que eu não pedi para você responder, mas talvez o seu silêncio aqui dentro revele muitas coisas que você precisa começar a buscar mais no reino de Deus. Sabe, não dá mais para viver como crianças espirituais. Não dá mais para viver comendo papinha espiritual. Sabe, não dá mais para entrar em um culto, para ser um sommelier de culto. Sabe o que é o sommelier de culto? É quem vem para opinar, para degustar. Ah, eu não gosto da luz. Ah, eu não gosto do som. Ah, eu não gosto de fulano. Meu irmão, o tempo é curto. Você precisa dar uma resposta ao que foi dito. E qual a resposta você tem dado no reino de Deus? Você tem curado os enfermos, limpado os leprosos, amado o seu próximo, amado quem te odeia. Qual é a resposta que você tem dado dentro da casa do Senhor? Ou você vem aqui apenas para assistir um culto? Saiba que eu estou falando isso com temor, porque antes do Senhor confrontar vocês, Ele me confrontou. Qual é a resposta que você tem dado para essa geração? Estou cansado de ouvir gente falando: meu Deus, a minha faculdade está perdida. Irmão, qual é a resposta que você tem dado dentro da sua faculdade então? Cara, meu ambiente de trabalho está pesado, nossa, estão fazendo um monte de coisa. Qual é a resposta que você tem dado dentro do seu ambiente de trabalho? Ai, porque meu vizinho está me perseguindo, ele fica dando um murro na parede e me incomodando. Qual é a resposta que você tem dado, cara? O Senhor coloca um temor nos nossos corações. Não existe uma geração dentro do reino de Deus imatura. O reino de Deus é uma geração que dá resposta ao que foi dito. E existem muitas verdades dentro da palavra de Deus. Não dá mais para não carregar a responsabilidade do reino de Deus. Nós queremos colocar em prática Mateus capítulo 10 e verso 8. Sabe o que diz? Mateus 10, 8. Ou melhor, abram as suas Bíblias aí. Estou lendo, mas abre aí, vamos ler comigo.
Mateus 10, 8. Mateus 10, 8 vai dizer, aliás, vamos começar no 7. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças vocês receberam, de graças vocês darão. É chegado o reino dos céus, curem os enfermos, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. Só nesse versículo tem 4 obrigações que você deve dar respostas. Qual é a resposta que você tem dado? Chega de uma geração infantilizada dentro da casa do Senhor, uma geração machucada dentro da casa do Senhor. O Senhor te chamou aqui nessa noite para você ser um homem e uma mulher que dá resposta ao que foi dito. Mateus 10, 8. É chegada a hora de estabelecer Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de corações quebrantados, para proclamar que os cativos serão soltos, que os prisioneiros serão libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Cara, qual é a resposta que você tem dado aos que choram do seu lado, cara? O temor do Senhor me consome nessa noite. Qual é a resposta que você tem dado? Qual é a resposta que você tem dado? E todos os que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Esse verso começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar. O Senhor me levantou para levar as boas novas. Ah, meus irmãos, meus amigos, me desculpe se eu estou sendo muito repetitivo, mas o Senhor quer gerar um discernimento de tempos em nós, cara. O tempo está passando, o tempo está correndo. O que você tem feito? Tem pessoas que falam: eu sou crente há 30 anos. Meu Deus, qual foi a resposta que você deu para o Senhor dentro desses 30 anos? Quais foram os leprosos que você limpou? Quais foram os oprimidos que você deu uma palavra de ânimo? Qual é a resposta que você tem dado ao Senhor nesses dias? Minha oração nessa noite, ela se encontra em Efésios capítulo 4, no verso 14, aonde vai dizer: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Não sejamos mais como meninos. A voz do Senhor está sobre nós nessa noite, e Ele pede uma responsabilidade, para que através disso você dê resposta ao que foi dito. Só que só dá resposta ao que foi dito quem é maduro, quem é um homem e uma mulher. Primeira Coríntios capítulo 13, no verso 11, vai dizer assim, eu estou me acelerando, tá bom, gente? Vai dizer o seguinte: quando eu era menino, falava como menino. Para as meninas, quando eu era menina, falava como menina.
Pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo está tendo um discernimento. Quando eu era, eu fazia aquilo. Quando eu era, eu pensava aquilo. Quando eu era, eu raciocinava daquela forma. Quando me tornei homem, quando me tornei maduro, quando me tornei madura, eu deixei para trás todas aquelas coisas, porque agora é uma nova realidade. Então, a primeira coisa que a gente entende com Paulo é que é preciso entender que existe um tempo determinado para tudo. Porque Paulo não está reclamando. Paulo não está reclamando que quando ele era menino, ele falava como menino. Paulo não está reclamando que quando ele era menino, ele raciocinava como menino. Paulo entendeu que o discernimento dos tempos é que quando ele se tornou homem, ele deixou para trás tudo aquilo. Então Paulo, a primeira verdade, ele tem ali um discernimento que existe um tempo determinado para tudo. Segunda verdade, Paulo deixa tudo para trás quando entende que ele agora é um homem. Então entenda que maturidade no reino de Deus é uma vida onde você olha para Cristo e não mais para trás. Maturidade no reino de Deus é uma vida onde você olha para Jesus e para aquilo que Ele quer fazer na nossa geração, e não mais para trás, não mais para aquilo que você fazia. Poxa, porque há 5 anos atrás, nossa, eu fiz um trabalho incrível e é cinza, irmão, queimou. Agora é levantar tudo de novo. Terceira verdade, Paulo estava alinhado com a vontade de Deus para aquele tempo. Então você precisa ter o discernimento espiritual para estar alinhado com a vontade de Deus nesses dias. Sabe por quê? Porque se você querer viver responsabilidade do reino de Deus, sem entender em que estação você está, muitas vezes você vai querer viver uma responsabilidade que nem é mais para aquilo que você está vivendo agora. Mateus, resume isso. Vou resumir. É a mesma coisa que você ter 13 anos e querer já ter um carro. O carro é para quem tem 18, eu ainda tenho 13. Discernimento para que eu possa estar alinhado com a vontade de Deus, para viver aquilo que Ele tem para mim hoje, agora. Amém? Vamos lá. Você que está assistindo a gente em casa aí, anota tudo, por favor. Eclesiastes 3 vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Que há tempo de matar, há tempo de curar. Que há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Que há tempo de chorar e que há tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras. Tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Esse verso é para Covid, né? Tempo de abraçar e tempo de apartar do abraço. Existe um tempo determinado para tudo. E qual é o tempo de Deus para você nessa noite? Eu não vim para te causar um arrepio. Eu não vim para gerar em você talvez um emocionalismo. Apesar de que talvez muitos possam chorar por conta das verdades que o Senhor tem compartilhado. Mas eu vim aqui para compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós no hoje. E para quem está aqui. E para quem está assistindo também. Porque Deus não é fofoqueiro. Ele não fala aqui com alguém que não está presente ou que não está assistindo na live. Entenda que quando nós não estamos alinhados com a vontade de Deus, quando nós não vivemos esse discernimento espiritual, nós nos tornamos uma geração desincronizada, desalinhada, uma geração que não está em alinhamento. Então, como foi dito em Eclesiastes, ao invés de você prantear, você chora. Você está desalinhado, cara. Ao invés de você talvez ajuntar suas pedras, você espalha. Eu gosto muito de uma passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 11, abre aí.
Mateus, no capítulo 11, no verso 16. Todos acharam? Diz assim: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante os meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus amigos e dizem: tocamos flauta e vocês não dançam, cantamos lamentações e não choram. Jesus diz: eu comparo essa geração com meninos que estão na praça e olham uns para os outros e diz: a gente toca música e vocês não dançam. A gente toca música e vocês não dançam. Nós tocamos canções de lamentações e vocês não choram. Vocês estão desincronizados. Porque quando é para fazer uma coisa, você faz a outra. E quando vai para fazer a outra, você faz uma coisa. Porque quando é para dançar, você chora. Ou quando é para chorar, você dança. O Senhor não te chamou para ser alguém desincronizado. O Senhor te chamou alguém para ser alinhado com a vontade do reino dEle. Alguém que dá resposta ao que foi dito. Então nós não nos movemos pelo que sentimos, nos movemos por causa de uma coisa. E qual é essa coisa? Santidade ao Senhor. Que o nome dEle seja exaltado de geração em geração. Nós não movemos por sentimento, nós não movemos por achismo, nós não movemos por aquilo que eu acho que deve ser, nós nos movemos por aquilo que foi dito. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado de geração em geração. Curem os enfermos, limpem os leprosos, sabe, deem vigor àqueles que choram. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu quero ler dois versículos diferentes com vocês e a gente já encerra. Eu quero pedir para o pessoal do time já se posicionar e a gente já vai encerrar. Não quero tomar o tempo. 1 Pedro, capítulo 2 e no verso 9. 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vocês são geração eleita, sacerdócio real. Essa responsabilidade é de cada um que está me ouvindo. Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pedro falou, maravilhosa luz. Vocês são essas pessoas. Isso não foi apenas para quem Pedro enviou a carta. Vocês são essas pessoas, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Porém, existe uma responsabilidade sobre cada um presente aqui. Meu irmão, se você não queria responsabilidade, desculpa, você entrou em um culto aonde o Senhor coloca uma responsabilidade. Dar resposta ao que foi dito. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Qual é a resposta? O Senhor já falou tantas coisas sobre você. E qual é a resposta que você tem dito? Eu quero ler um salmo para finalizar. E eu quero orar com vocês. Se coloquem de pé, por favor. Temos 15 minutos para finalizar o culto e eu quero ser muito breve. Não quero tomar todo esse tempo. Salmo 24, 3 vai dizer: quem poderá subir ao santo monte do Senhor? Quem poderá ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas, aquele que tem coração puro, que não se entrega à mentira,
nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção. O Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. O salmista está dizendo: quem poderá? Ele está procurando alguém. Ele está procurando alguém responsável. O salmista está declarando: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem? Eu estou procurando alguém responsável. Eu estou procurando alguém que saiba dar respostas ao que foi dito. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, aquele que tem um coração puro, que não se entrega a mentiras, nem age com falsidade. O salmista continua procurando. Quem subirá? Quem subirá? Só que para subir precisa de algo: ser responsável, dar resposta ao que foi dito. Essa palavra é uma palavra confrontadora, mas é uma palavra que te desperta em uma área. Qual? A partir de hoje eu darei resposta ao que foi dito. A partir de hoje eu irei limpar os leprosos. A partir de hoje eu irei purificar os leprosos. Eu irei ressuscitar os mortos. Eu irei trazer vigor àqueles que choram. Eu irei libertar os cativos. Eu irei libertar os oprimidos. Eu irei proclamar o evangelho, porque eu sou responsável. Eu dou resposta ao que foi dito. Diga comigo: eu. Bate no peito, gente. Isso aqui é um ato de convicção, e você não está fazendo para o Mateus, você está fazendo para Deus, irmão. Então faz o seu melhor nesse momento. Diga: eu darei resposta ao que foi dito. Eu serei responsável. Eu serei responsável em dar resposta ao que foi dito. Você se compromete nessa noite em ser responsável? Levanta a sua mão, eu quero ver você. Eu quero ver os comprometidos. Levanta a sua mão mais alto. Ei, Jesus! Ei, Jesus! Ei, Jesus! Eis aqui aqueles que darão respostas. Ei, Jesus! Cara, levanta a sua mão. Começa a dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu quero dar resposta. Eu quero ser resposta para essa geração. Levanta a sua mão e começa a fazer a sua oração ao Senhor. Pai, nós oramos, nós apresentamos essa geração. Eu apresento a vida de cada um neste momento. Eis aqui a geração que vai dar respostas, não deles mesmos, mas sim do que eles carregam, que é Jesus. A nossa resposta para essa nação é Jesus. A nossa resposta para essa geração é Jesus. A nossa resposta para os enfermos é Jesus. A nossa resposta para os que estão em depressão é Jesus. A resposta que você dará para o mundo, e eu quero ouvir você clamando o mais alto que você puder. A resposta sua para o mundo é quem? É quem? Jesus. Declare: Jesus, 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 Jesus.